Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estou eu com mais 2, 3, 4, 12, 34, 10 minutinhos de uma reflexão bíblica associada à vida natural, né? A reflexão do homem espiritual associada ao homem natural. Esse homem que vive o dia a dia, humanamente falando, de uma forma comum, de uma forma normal, de uma forma natural, por assim dizer. Hoje a minha inspiração ela está no Evangelho de Marcos, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 7, no versículo 24. Eu já falo com você sobre isso. Antes de falar o que eu quero falar, eu quero te dizer duas coisas que são muito óbvias na minha vida. A primeira coisa é que eu falo aquilo que está dentro de mim, né? A própria Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então, tudo que alcança a minha mente, tudo que alcança a minha vida, que diz respeito ao meu dia a dia, eu falo. E eu falo isso primeiramente para mim. Eu jamais vou compartilhar algo aqui com você se não tiver sentido primeiro na minha vida. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é isso. A segunda coisa que eu quero dizer é que existem alguns assuntos que são bem repetitivos comigo mesmo. Eu trabalho com a repetição porque eu acredito que a repetição é que vai criar raízes, que vai gerar raízes. E existem alguns temas que eu faço questão de repetir. Como eu disse que tem que fazer sentido para mim, a repetição, ela é também para mim. E eu aprendi uma coisa, muitas vezes, escuta isso, eu nem comecei a falar o que eu vim falar ainda, mas muitas vezes eu vejo as pessoas não ensinando algumas coisas por se julgarem incapazes de ensinar, por não terem os resultados que elas querem ensinar. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas, por exemplo, alguém quer ensinar alguém a gerir melhor as suas finanças. No entanto, essa pessoa não faz uma boa gestão das suas finanças. E aí, porque ela não faz uma boa gestão das suas finanças, ela acaba dizendo que não é capaz de ensinar isso. Eu cito sempre um autor chamado Howard Dayton. Ele escreveu o livro O Seu Dinheiro, onde ele diz uma frase que tocou muito a minha vida e por isso que eu estou aqui, inclusive. Por vezes, eu preciso insistentemente ensinar aquilo que eu preciso aprender. Então, ainda não é isso que eu quero falar, mas eu quero te dizer isso. Eu estou aqui ensinando mais uma vez sobre o mesmo motivo, sobre o mesmo tema, porque eu preciso constantemente aprender isso. No dia que eu disser para mim mesmo que eu não preciso mais aprender, eu travei o meu mindset, eu travei o meu crescimento. Então, se o assunto é repetitivo, só uma terceira coisa, diz que quer dizer duas, mas é a terceira coisa. Se o assunto é repetitivo, eu tenho certeza que é porque Deus ou o Rondinelli, aí você decide, tem alguma coisa para falar para você. Sempre que eu estou meditando na Bíblia, sempre que eu estou deixando a Bíblia ler a minha vida, eu foco nas coisas que eu já sei. Porque eu acredito que se eu estou entendendo aquilo novamente, é porque Deus quer falar comigo. Então, ou eu tenho algo para dizer para você, ou Deus tem algo para falar para você, você decide se vai receber isso de uma maneira natural ou se vai receber isso de uma maneira espiritual. Certinho? Agora sim, no Evangelho segundo Marcos, eu vou falar sobre o que eu quero falar aqui. No Evangelho segundo Marcos, no capítulo 7, no versículo 24, Marcos diz o seguinte: dali Jesus partiu e foi para os arredores de Tiro. Jesus estava perambulando como fazia parte da vida dele. Entrou numa casa para não ser encontrado. Jesus entrou em uma casa para não ser encontrado. Mas a notícia de sua chegada se espalhou. Aqui tem uma informação importante, tá? Jesus não fazia questão de aparecer. Era da natureza dele. Jesus não fazia questão de ter reconhecimento. Pelo contrário, por várias vezes nos evangelhos ele realiza curas e as pessoas vão dizer... Aí ele dizia para as pessoas, não diga que eu falei isso. Quando eu li isso aqui, prontamente eu entendi que havia uma mensagem celestial para mim, dizendo assim: Rondinelli, continue fazendo as coisas sem esperar reconhecimento. E eu vou repetir sem nenhum problema. Eu preciso aprender isso todos os dias. Eu preciso todos os dias aprender que o primeiro beneficiado de tudo que eu ensino sou eu mesmo. E aí, se fizer sentido para você, isso você também faz. Eu vou continuar dizendo sempre isso. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de um amigo chamado Vladson Sidney. Uma vez eu ouvi uma frase dele que fez muito sentido para mim.
Enquanto você quiser reconhecimento, você não terá. E faz muito sentido mesmo. Porque enquanto eu quero demais uma coisa, provavelmente eu estou colocando a minha atenção no lugar errado. E aí eu acredito que espiritualmente Deus não vai prover essa coisa para mim, porque a minha atenção tem que estar primeiro no reino. Você entende o que eu estou falando? Certo dia, agora recentemente, eu estava ouvindo o meu pastor falar numa festa de voluntários da igreja, e ele dizia assim, esqueci o que foi que ele disse, tu acredita? Ele disse, caramba, eu não lembro exatamente da frase que ele falou, mas o resumo da situação era o seguinte: faça por você. Aliás, lembrei, faça para que Deus seja honrado. Então que as tuas atitudes, elas reverberem a natureza de Deus e que a glória seja para Ele. Isso faz muito sentido para mim, por isso que eu estou falando, porque eu quero sentido para você. Então o Vladson falou e aquilo bateu para mim, certo? Enquanto você quiser ser reconhecido, você não vai ter. Então, enquanto você quiser uma coisa, dificilmente ela vai chegar, porque a tua expectativa vai ser colocada nessa coisa. Dia desses, uma pessoa chegou para mim e compartilhou uma situação da vida de outra pessoa, se perguntando por que ela não tinha aquilo. E na hora que a pessoa falou, eu me lembrei. Talvez você não tenha isso porque você quer muito isso. No mundo espiritual, e eu acredito nisso, você só vai ter... Obrigado, Patrícia. Patrícia colocou totalmente. Que bom ter você aqui, Patrícia Rios. No mundo espiritual, eu só vou ter quando eu focar os meus olhos para aquele que pode dar e não naquilo que eu quero ter. Então, olha que sacada massa. Isso é uma sacada de vida, gente. As pessoas, eu conheço pessoas, eu mesmo já tive esse sentimento de, por não ter apoio, querer desistir. Eu me lembro na época do Orkut que eu ficava numa expectativa elevadíssima para que as pessoas curtissem aquilo que eu colocava, só que eu colocava as coisas sem propósito. E aí, se as pessoas não curtissem, eu pensava que eu tinha feito alguma coisa errada. Se eu for compartilhar com você o tanto de feedback que eu recebo hoje, porque eu decidi fazer as coisas para mim, para glorificar a Deus, para que eu seja o primeiro a aprender isso. Então, vou sintonizar aqui contigo. Eu estou falando para você que busca reconhecimento. Jesus não buscava, portanto, também não busque. Porque por ele não buscar, a notícia se espalhava. Olha que legal. Mas tem uma coisa interessante. No mesmo capítulo, lá no último versículo, no versículo 37 de Marcos 7, diz assim: Jesus ordenou, 36 e 37, Jesus ordenou que mantivessem o fato em segredo. Olha aí o que eu estou falando. Mas eles, entusiasmados, não paravam de falar no assunto. Ou seja, o que é bom se prolifera naturalmente. E diziam, ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Preste atenção. Jesus, ele era reconhecido, não é porque ele era Jesus, é porque ele fazia tudo direito. Camila escreveu uma coisa aqui, deixa eu compartilhar. Fazer para o reino de Deus. Hoje, pratico até nas coisas simples do dia a dia. Para lavar uma louça. Antes eu lavava para que meu marido acredito que me elogiasse, me validasse, o texto cortou. Mas olha a expectativa no lugar errado. Obrigado, Camila. Eu lavava a louça para que o meu marido visse. Eu até coloquei aqui uns dias desses, eu não me lembro o título. O título é mais ou menos assim, o jeito certo de fazer a coisa dar certo. Procura esse vídeo aqui no meu IGTV, fala justamente sobre isso que a Camila está dizendo e vai reforçar o que eu estou dizendo hoje. Voltando aqui ao Evangelho de Marcos, a Bíblia diz, o evangelista diz, que Jesus fazia tudo muito bem. Tudo. Ele não fazia algumas coisas muito bem. Ele fazia tudo muito bem. E eu acredito que aquilo que foi narrado ele fazia bem. E aquilo que não foi visto ele também fazia muito bem. Vale salientar que Jesus não veio para ser popular, certo? Jesus ele veio para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. Bom, nem eu nem você somos Jesus, mas vale a pena aprender com ele. Vou ler aqui o complemento da Camila. Antes eu fazia algumas coisas aqui em casa para que meu esposo elogiasse. Hoje eu faço para ajudá-lo, porque fizemos acordos e era parte dele. Hoje eu faço para Deus. Jesus ele tinha um propósito e ele fazia porque ele era ele.
ele era ele. E aí as coisas para ele aconteciam naturalmente. Eu penso que seja assim. Eu penso que seja assim para minha vida, eu penso que seja assim para a tua vida. Não se desgasta com isso. Não coloca tuas expectativas no lugar errado. Faça, sem querer aparecer. Faça. Coloque isso no seu coração, instrua-se a isso. Agora entenda, Jesus fazia tudo muito bem. Ele não fazia tudo de qualquer forma. Ele fazia tudo muito bem. Obrigado, Patrícia, enriqueceu o meu dia também. Então quero dizer isso para vocês, ó. Sanise, que bom ter você aqui, Sanise. Em breve estarei aí de novo com a minha família, viu? Dessa vez, quem sabe, para passar mais tempo, para ter um melhor relacionamento. Matheus, grande professor, Maxiel, meu irmão, Caetano, Ingrid Scofield, seu nome é muito difícil, Ingrid. Ingrid Scofield. Vocês que estão aqui, a Camila, a Keila, a Bênia, o Lucas Máximo, o Christian, o Jason, a Carol, o Rafael Heitor, meu irmão, saudade de você. Patrícia, já falei, outro Lucas, a Leila, caramba, Leila, você viu aí, né, Leila? Façam, porque o maior resultado de fazer o bem é tê-lo feito. E aí, naturalmente, as coisas acontecerão na sua vida. Eu vejo isso na minha vida, eu quero ver isso na sua vida. Bom, passei um minutinho do projeto 1, 2, 3, 4, 12h34. Muito bom ver você aqui constantemente. Amanhã é sábado, depois domingo. Vou procurar fazer, talvez seja um pouco mais difícil. Meu domingo tem uma rotina de voluntariado muito complexa, inclusive em um lugar que eu não tenho nem acesso ao celular. Mas de segunda a sexta eu vou me esforçar. Então, projeto 1, 2, 3, 4, não procure reconhecimento. Se essa palavra não é nova para você, é porque Deus, ou eu, dependendo do teu ponto de vista, queremos te dizer alguma coisa. Só lembrando, hein? 1 mais 2 são 3, 3 mais 3 são 6 e 6 mais 4 são 10. 10 minutos. Passei 2 minutos, mas tá bom demais. Então, se faz sentido para você, te espero aqui em um outro momento, às 12h34. Fica ligado para entrar logo, porque eu não estou fazendo live para esperar as pessoas, não. Eu já entro falando, tá bom? Então, e também, se fizer sentido, compartilha com outras pessoas. Vamos fortalecer esse círculo virtuoso de compartilhar coisas boas. E talvez associar um entendimento bíblico a um entendimento natural. Esse é o maior objetivo. Keila, só isso passar eu vou estar aí em Itauá de novo, viu? Fala comigo no direct. Tayane, bom te ver aqui também. Leila, valeu. Bora, Lucas, forte abraço para você. Então, como eu tenho dito, hein? Se isso que eu falei faz sentido para você, inspirado em ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo, o Nazareno, é isso, faz isso. Seja intencional. Valeu. Tchau, tchau.